Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que vocês estejam bem, se cuidando, tomando todas as medidas preventivas, não é? Uso de máscara, álcool em gel, distanciamento social. É isso. Nesse momento, são todas essas medidas que devem ser tomadas. Tá bom? Vamos prosseguindo com as nossas aulas. Agora, nós vamos ter a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre os primeiros habitantes, a origem da humanidade, o aparecimento dos primeiros hominídeos. Vamos avançar até chegar a exercícios e teorias, não é, que comprovam o aparecimento dos homens e também, se houver tempo, a gente vai chegar até a origem da espécie humana em nosso país, em nosso Brasil. Antes disso, eu quero salientar algumas coisas na aula do sexto ano de hoje, a aula do sexto ano. A aula do sexto ano vai corresponder também a que vocês tenham uma noção das divisões dos primeiros hominídeos que chegaram, que habitaram a Terra, que foram motivos de estudo, deixaram vestígios que foram sendo vasculhados, intensificados, estudados, investigados por vários estudiosos, vários historiadores. Esses estudos, minha gente, começou por volta do século XIX. Sim, século XIX. Quando é que começa o século XIX? Isso, 1801. Ali, nas primeiras décadas do século XIX, até meados do século, por volta de 1850, começamos a ter algumas escolas históricas que vão ter uma preocupação gigantesca em vasculhar e descobrir as nossas origens, da onde nós viemos, para onde nós vamos, de que forma aconteceu essa evolução, como era a estrutura corpórea desses primeiros hominídeos, desses homens pré-históricos. Com isso, já no início do século XX, os historiadores tiveram uma outra situação importante. Além de vasculhar os vestígios deixados pelos homens pré-históricos, esses estudiosos, esses historiadores fizeram o quê? Fizeram a divisão da pré-história. Eu já mencionei sobre isso, mas não custa nada voltar a falar dessa tecla, bater nessa tecla. Qual foi a divisão que foi posta? Isso, Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. No Paleolítico houve subdivisão. O Paleolítico inferior, que há tempos atrás a gente chamava, quando eu tinha a idade de vocês, agora há pouco, eu me lembro que quando cheguei lá na antiga quinta série, hoje, sexto ano, eu comecei a estudar história e o professor disse, chamava primeiro período, idade da Pedra Lascada, porque foi um período de pouco desenvolvimento. A pedra servia de referência para a pré-história, porque é um elemento, é uma ferramenta muito importante para o desenvolvimento do homem daquele período, a pedra. Então a pedra serviu de referência. E houve essa divisão, idade da pedra lascada, ou seja, a pedra não tinha muito desenvolvimento, não estava desenvolvida. Tá bom? Com isso, surge o nome pedra lascada. Já no século XX, o termo é trocado. Ao invés de se chamar de pedra lascada, passa a ser chamado de isso. Muito bem, viu? Parabéns. Passa a ser chamada de Paleolítico Inferior. Tá bom? O homem foi evoluindo, vai necessitar caracterizá-lo, dizer como ele evoluiu. Toda essa evolução vai ter que ser representada fatalmente com um novo nome, não mais como Paleolítico Inferior, não mais como Pedra Lascada. Vai surgir o que agora? Isso, vai surgir o Paleolítico Inferior. Tínhamos o inferior e agora o superior.
Nesse superior também aparece um nome diferente para caracterizar esse período. Qual é o nome? Isso, meus queridos, muito bem. Idade da pedra polida. Polida significa que a pedra sofreu intervenções, ou seja, ela foi modificada por quem? Isso, foi modificada pelo homem pré-histórico. E esse homem pré-histórico foi evoluindo e é chamado de pedra polida. Também chamado de paleolítico superior. É bom que vocês possam ir se acostumando com essas situações, porque em história pode aparecer esses nomes semelhantes para a mesma característica, para a mesma situação, para o mesmo fato histórico. Pode aparecer isso. Vocês têm que ficar atentos a isso. Deu para entender? Muito atentos. Muito atentos. Tá bom? Vamos, convido para iniciar o estudo específico com o nosso livro. E aí eu convido vocês para abrir o nosso livro na página 31, isso mesmo, não é? Você já vem estudando, ficando familiarizado com o livro, conhecendo um pouquinho o livro, sabendo de toda a estrutura dele. Como também, conhecendo a estrutura, você vai conhecer sobre o link, que é um item que aparece em nosso livro como dando suporte, dando um significado, facilitando, enriquecendo seu vocabulário, dizendo o significado de algum termo que possivelmente você não conheça. Por isso que vai ter um link aqui no nosso livro, tá bom? Então nós temos o aparecimento da humanidade na página 31. Como já foi dito anteriormente, determinado de forma específica o surgimento da humanidade não tem sido tarefa fácil. Várias teorias como criacionismo e evolucionismo foram elaboradas, mas não foram suficientes, pois não tinham provas consistentes. Mesmo assim, buscou-se estudar os primatas a partir dos conceitos estabelecidos por Darwin e sua teoria da evolução e da seleção natural dos seres. Uma dessas espécies foi a dos hominídeos. Os hominídeos significa o quê? Homens do antepassado. Homens do antepassado. Tá bom? Homens do antepassado. Vamos lá. Os hominídeos se diferenciavam das outras espécies, inclusive dos macacos, pela sua capacidade de alterar o meio em que viviam. Segundo os cientistas, a ordem de evolução dos hominídeos foi a seguinte: hominídeos, família que inclui alguns gêneros humanos que surgiram mais ou menos há 5 milhões de anos. Faziam parte dessa família o Ardipithecus e Australopithecus e o gênero humano. Os primatas faziam parte da família Pongidae, compostas por orangotangos, gorilas e macacos. Portanto, o homem não descende do macaco, e sim de um antepassado em comum com os primatas. Ardipithecus Ardipithecus ramidus. Ainda estou na página 31. Acredita-se que tenha surgido entre 5 a 4 milhões de anos atrás, no norte da Etiópia, na parte oriental da África. Provavelmente habitou regiões úmidas e com florestas bastante arborizadas, não é?
Possui a capacidade craniana de 410 centímetros cúbicos, além de ser bípede, ou seja, andava em pé. Indo para a página 32, nós temos o Australopithecus anamensis habitou o planeta Terra entre 4,2 bilhões a 3,9 bilhões de anos no norte do Quênia, no continente africano. A dentição não apresentava semelhanças, não, com a do ser humano, mas também não se aproximava da do macaco. Provavelmente estava em uma fase de transição. Era bípede e pesava em média 50 quilos. Pesava em média 50 quilos. Sua anatomia física era bastante próxima da espécie humana. Daí os cientistas terem classificado o Anamacensis como um antepassado na nossa escala evolutiva. Australopithecus afarensis. Os indícios apontam que habitou a Terra entre 3,9 a 3 milhões de anos antes de Cristo. Foi encontrado na cidade de Adar, na Etiópia, continente africano. Possuía capacidade craniana maior, cerca de 450 centímetros cúbicos, o que propiciava maior inteligência e, por isso, melhor adaptação ao meio em que vivia. Era bípede na posição ereta, tendo mais ou menos 1 metro de altura. Aí você pode até pensar assim, professor, os primeiros hominídeos eram baixinhos, né? De fato. Eles não cresceram muito, não cresceram. É uma característica. Com o passar do tempo, a gente vai analisar, vai enxergar, vai entender que isso vai sendo modificado, ele vai aumentando a altura, conforme vai evoluindo, o hominídeo ele vai surgindo com maior número de uma altura maior, com centímetros maiores. Homo habilis, considerado o primeiro do gênero Homo, viveu entre 2,4 a 1,5 milhão de anos antes de Cristo. Foi encontrado na Suazilândia, país do continente africano. Possuía braços longos, era bípede e caminhava de forma ereta, além de ter uma capacidade craniana similar à do Australopithecus. Acredita-se que foi o primeiro hominídeo a produzir cultura, construindo os primeiros utensílios para melhorar sua condição de vida. Os principais instrumentos feitos pelo Homo habilis foram a base de osso de pedra, muito natural. Por que a base de osso de pedra, professor? Isso mesmo, porque é o que eles tinham no seu cotidiano, no seu habitat. Era isso que eles possuíam. Então, naturalmente, vai haver um desenvolvimento em cima desses instrumentos que eu estou mencionando para vocês. O que determinou, ainda estou na página 32, viu? O que determinou uma das divisões da pré-história chamada Idade da Pedra Lascada, ou seja, Paleolítico Inferior, que eu já mencionei, o Paleolítico Inferior, não é?
Alimentava-se de frutos e raízes, mas também comia carne. O Homo erectus habitou a Terra entre 1,8 milhão e 300 mil anos antes de Cristo, sendo encontrado em todo o continente africano. Os cientistas afirmam que foi o Homo erectus quem iniciou a expansão para outros continentes. Sua estrutura física evoluiu, passando a ter uma altura média de 1,60 m e cerca de 70 quilos, além de possuir uma capacidade craniana de, em média, 1.000 centímetros cúbicos. Era bípede e ereto, vivendo em cavernas, além de se alimentar de frutos, raízes e carnes, inclusive carnes assadas. Claro, já estava dominando o fogo e isso fatalmente ia acontecer, não é? Ia acontecer o domínio do fogo e passar o homem pré-histórico a se alimentar de carne assada. Muito comum isso acontecer. Pois foi responsável pela descoberta do fogo, produziu utensílios e ferramentas de madeira, além de armas para caça. Também usava peles de animal para se aquecer. Também usava peles de animal para se aquecer. Já na página 33, estou nela, prosseguindo, nós temos aqui um link que vai dizer o seguinte: lembrando que o homem pré-histórico, ele é inicialmente o quê? Nômade. Como assim, professor? Ele vai se deslocando de uma região para outra, porque ele se aproveita de um fator geográfico que os continentes estão próximos, estão ligados um ao outro. Então ele sai se deslocando, vai se deslocar, vai se deslocando, vai se deslocando. Quando acontece o fenômeno da Pangeia, que é a separação dos continentes, né, as placas tectônicas começam a se mexer, os continentes vão se afastando. É bom que, se você quiser comprovar isso que eu estou dizendo, você vai ao livro e verifica que os continentes é como se fosse encaixe. Pega aqui o Brasil, ó, o Brasil aqui, lá na minha mão esquerda, e o continente africano se encaixando com o território brasileiro, quase que se encaixando. Não é? Então, é responsável pela descoberta da Homo sapiens, não é? Neandertalense, aliás, Homo neandertalense, espécie que viveu na Terra entre 230 a 30 mil anos, tendo habitado a Europa e o oeste da Ásia. Possuía um grande cérebro com uma faixa craniana de cerca de 1.700 centímetros cúbicos. Era bípede. O homem de Neandertal tinha grande habilidade manual e uma capacidade intelectual apurada, podendo inclusive alterar o meio em que vivia. Como matéria-prima para utensílios, ferramentas e armas, usava chifre, conchas, ossos e madeira, todos polidos e com formas específicas. Até hoje, não se sabe ao certo as causas de sua extinção. Homo sapiens surgiu na Terra por volta de 120 mil anos antes de Cristo. Em todo o continente africano é considerado o homem moderno. Em outras palavras, o ser humano pertence a essa espécie, bípede e ereto. Tinha grande capacidade craniana e alto grau de intelectualidade, o que possibilitava a alteração do meio em que vivia. É responsável pela descoberta da agricultura, que deu início ao estágio sedentário da humanidade, pela criação de animais para consumo de carne e leite, além da formação dos primeiros estados organizados da propriedade privada. Tá bom? Vamos agora
na página 35, 34 para você fazer, viu? 34, faça aí, a gente vai corrigir em breve. Na página 35, o que é que a gente tem? Nós temos na página 35 a seguinte situação aqui de questões, praticando conhecimento. Diz assim: comente as características dos hominídeos abaixo. Australopithecus afarensis, capacidade craniana de 450 centímetros. Qual é a resposta então, professor, dessa pergunta? Australopithecus afarensis. A resposta: possuía capacidade craniana de 450 centímetros cúbicos. Era bípede, tinha cerca de 1 metro de altura. Ponto. Era ainda dependente do meio. Vivia cerca de 3,9 milhões de anos, até 3 milhões de anos antes de Cristo. Homo habilis, considerado o primeiro do gênero Homo, habitou 2,4 milhões de anos a 1,5 milhão de anos. Ele era bípede e caminhava de forma ereta. Produzia cultura e construía utensílios de pedra lascada para uso na caça e no cotidiano. Homo erectus habitou entre 1,8 milhão de anos e 300 mil a.C. A resposta é essa, viu? Sua forte estrutura física possibilitou deslocamentos para outras regiões do mundo, ajudando na expansão humana. Ponto. Era bípede e ereto. Vivia em cavernas, se alimentava de frutos, raízes e carnes. Descobriu e controlou o fogo, o que ajudou na melhoria da qualidade de vida. Não é? Bem, pessoal, eu vou parar por aqui e na próxima aula nós vamos dar prosseguimento ao nosso conteúdo, resolvendo as duas últimas questões aqui na página 35, indo para a origem das espécies e conhecer a arqueologia, o homem pré-histórico que se apresentou no Brasil, de que forma, quais eram essas características, não é? É dessa forma que a gente vai evoluindo, vai prosseguindo com o nosso conteúdo, as pinturas rupestres, como era a arte do homem pré-histórico, tá bom? Isso. Tá bom, pessoal? Forte abraço, tchau para vocês e até a próxima. Tchau.